Saudações, irmãos. Bem-vindos a mais uma apresentação no nosso canal. Vamos dar prosseguimento com os nossos estudos sobre aquilo que muitos consideram como teoria de conspiração, mas que na verdade não existe teoria de conspiração aqui. São fatos verídicos, comprovados por vários historiadores, testemunhas oculares, pessoas que viveram, presenciaram estes eventos e que nos provam que estamos chegando, de fato, ao final dos tempos. Irmãos, nós precisamos entender que existe uma batalha neste mundo. A batalha entre Cristo, o príncipe do exército celestial, e Satanás, o príncipe das hostes das trevas. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos chama a atenção para essa batalha, quando ele diz, no verso 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existe uma luta, existe uma batalha espiritual acontecendo diante de nós. E Apocalipse 13 desvenda essa batalha, nos mostra quem é o real autor dessa batalha, ou seja, quem é o líder das hostes das trevas nesta batalha. Quando diz aqui no verso 2, Apocalipse 13, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Portanto, o vilão dessa história em Apocalipse 13 recebeu sua autoridade do dragão. E de acordo com Apocalipse 12, verso 9, o dragão é Satanás. Portanto, estamos numa batalha. Nós terminamos na segunda-feira falando sobre esse assunto, lendo uma passagem do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz que os jesuítas foram trazidos num contexto de batalha pela verdade. A batalha entre a reforma protestante e os erros do catolicismo. E os jesuítas são criados com os seguintes objetivos: destruir a reforma protestante, devolver a soberania e o domínio papal mundial. Vejam, os jesuítas são os defensores do papado, criados para defender o papado. Eles não conhecem regras, nem restrições. São capazes de fazer tudo. E veremos aqui, neste estudo. Vejam, eles querem estender o poderio, alcançar o mundo todo, como veremos neste estudo. Eles cometem crimes e disfarces. Não há nada demasiadamente difícil que eles possam fazer. Eles querem destruir a reforma protestante. De que maneira? Veremos neste estudo. E, por fim, alcançar a supremacia papal. Deixem-me vos dizer, irmãos, que o maior obstáculo do papado no mundo hoje não são as nações. É a reforma protestante. Se Roma consegue destruir a reforma protestante, conseguiu conquistar o mundo todo. Vejam, este autor, no seu livro, na página 33, diz que o objetivo dos jesuítas é o total domínio do mundo, a qualquer custo e por qualquer meio. Domínio do mundo a qualquer custo, por qualquer meio, desde que consigam o seu objetivo. E neste livro, o próprio Inácio de Loyola escreveu, vejam aqui, são palavras do próprio general superior e fundador da Sociedade de Jesus. Ele diz: o objetivo principal de todos os nossos esforços deveria ser que todos devem estar sujeitos a nós. Todos devem estar sujeitos aos jesuítas de Roma. E eu vou vos mostrar nesta palestra que até os próprios papas de Roma se tornaram sujeitos ao líder superior dos jesuítas, aqueles que querem dominar o mundo a qualquer custo. Quando formos à igreja jesuíta lá na Itália, a igreja de Jesus, nós iremos encontrar essa estátua. É uma estátua reveladora. Vemos aí Maria segurando um raio, que na verdade é um sinal pagão. E vejam aí, algumas pessoas caídas são os hereges protestantes que estão sendo destruídos pelo poder de Maria, neste caso representado pela Companhia de Jesus. E vejam aí esse menino, esse anjo, rasgando um livro. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, este é o objetivo principal mostrado nesta estátua.
Os jesuítas querem destruir a reforma protestante, destruir a Bíblia, destruir a palavra de Deus. Vejam, vou apresentar aqui testemunhos de homens que viveram, presenciaram vários incidentes com os jesuítas. Outros foram até jesuítas que, pela graça de Deus, abandonaram esta ordem. Vejam, este historiador, no livro Roma Subterrânea, diz o seguinte: este é o juramento do jesuíta. Todo aquele que é treinado, atingindo os diferentes graus, e é colocado numa posição de responsabilidade, ele tem que fazer um juramento. Escuta muito bem este juramento. Além disso, prometo e declaro que, caso haja oportunidade, travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente, contra todos os hereges protestantes e liberais, como sou orientado a fazer, extirpar e exterminá-los da face da terra. Como sou orientado a fazer, exterminar os hereges protestantes. Este é o voto jesuíta. Este é o principal alvo jesuíta, como vimos na estátua lá em Jesus. Vejam, e que não vou poupar nem idade, sexo ou condição. E que eu vou pendurar, desfazer, ferver, enterrar vivo esses hereges infames. E não para por aqui o voto, continua. Que quando o mesmo não puder ser feito abertamente, usarei secretamente o copo envenenado, independentemente da honra, patente, dignidade ou autoridade. Eles são capazes de fazer tudo para atingir seu objetivo, que é a supremacia papal no mundo. Agora, o que isto tem a ver conosco? O que este juramento jesuíta tem a ver conosco? Queridos, hoje no mundo existem mais de 20.000 padres jesuítas, sem contar com organizações de fachada que estão servindo a Roma disfarçados, usando nomes disfarçados. Isto é verdade. Isto não é teoria de conspiração. Isto está claro. Isto é evidente. A propósito, o atual pontífice de Roma é jesuíta. Tiveram que trabalhar muito até conseguir eleger um padre jesuíta para ser papa. Vejam que, amigos, neste encontro especial que o papa jesuíta teve com os seus amigos jesuítas, foi realmente um encontro marcante. E vejam que o Papa Francisco, o atual papa jesuíta, ao lado de Arturo Souza, o atual general superior dos jesuítas de Roma. E agora o contraste aqui é óbvio. Vocês conseguem perceber que o Papa é vestido de branco, ao passo que o general superior jesuíta é vestido de preto. Sim, nos círculos católicos romanos, o Papa vestido de branco é chamado Papa Branco, devido às suas roupas brancas. Mas o general superior jesuíta, por vestir-se de preto, é chamado de Papa Negro. Agora eu pergunto, entre estes dois, o Papa Branco e o Papa Negro, quem que manda em Roma? Quem que manda no mundo? Eu não vou responder. Vamos aos livros. Vejam aqui, irmãos. Neste livro, o general dos jesuítas, que é o Papa Negro, é o verdadeiro e o único Papa. Aquele que tem um título, neste caso o Papa vestido de branco, é apenas um figurante. É a orientação jesuíta que ele obedece. É a voz jesuíta que fala através dele. E é a mão deles que o guia. Quem manda, então? É o Papa Negro, o general jesuíta. E os papas vestidos de branco, que aparecem nas televisões, nos jornais, são apenas figurantes dos jesuítas. Obedecem orientações jesuítas. São eleitos pelos jesuítas, indicados pelos jesuítas. É dito, nos círculos católicos romanos, é sabido que o Papa Negro é o termo usado para o general dos jesuítas. O Papa Negro governa o Papa Branco, mesmo quando o primeiro, o Papa Negro, é obrigado a dar um show de submissão ao segundo. É um show de submissão. Quem manda é o Papa vestido de preto, é o general jesuíta. Voltamos a ler a passagem de Ellen White no livro Grande Conflito. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir o quê?
riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. E de que maneira os jesuítas trabalhariam no sentido de restabelecer a supremacia perdida? Se infiltrando nas organizações, se infiltrando nas instituições, se infiltrando nas igrejas protestantes e nas religiões do mundo, para torcer seus ensinamentos, para influenciar suas políticas, para influenciar seus pensamentos. Vejam aqui, este autor, no livro A Global Nation, diz o seguinte: esta é uma instrução dada a um jesuíta. Até agora, você foi ensinado a agir como dissidente entre os católicos romanos para ser um católico romano, para ser um espião mesmo entre os seus irmãos, entre os reformadores para ser um reformador, entre os huguenotes para ser um huguenote, entre os calvinistas para ser um calvinista, entre outros protestantes, geralmente para ser protestante. Vejam bem, irmãos, obtendo sua confiança, a confiança dos protestantes, para buscar até mesmo pregar em seus púlpitos. Então existem jesuítas disfarçados de pastores em diferentes congregações protestantes que buscam confiança nessas organizações, que buscam até pregar nos púlpitos dessas organizações. Sim, é o que estão nos dizendo. Não para por aqui. Alberto Rivera, um ex-padre jesuíta que deixou esta organização, ele dá um testemunho. Minha maior missão era destruir o pastor, a igreja e o seminário. Eu ia pegar o máximo de nomes possível e enviá-los de volta ao Vaticano, em Roma. Queridos, vocês já pararam para pensar por que hoje nós vemos religiões do mundo facilmente beijando as mãos do pontífice? Por que vemos movimentos de unidade? Coisas que há algum tempo nós não conseguíamos ver, mas hoje acontece de forma bem fácil. É porque existem pessoas treinadas e preparadas para fazer isto. Em todos os lugares. No islamismo, estão lá, obtendo confiança e chegando a cargos de liderança para fazer isto. No mundo protestante, estão lá, obtendo confiança, fingindo-se dissidentes de Roma. Mas para quê? Para levar todos de volta para Roma. Isto é preocupante. Vejam aqui, amigos, que depois de mais de 200 anos atuando na Europa, os jesuítas se tornaram tão odiados pelas nações, tão odiados pelos líderes das nações, que uma a uma das nações da Europa foram silenciando, foram expulsando os jesuítas de suas terras. Vejam aqui, por exemplo, depois de exercer sua tirania por mais de 200 anos, finalmente se tornou tão formidável para o mundo, ameaçando toda a subversão da ordem social, que até mesmo o Papa, que a ele se submete e que é entronizado pelo voto da sua sociedade, foi obrigado a dissolvê-los. Isto aconteceu com o Papa Clemente XIV, mas veremos daqui a pouco. Vejam, amigos, em 1759, o rei de Portugal, o rei José I, foi o primeiro rei católico da Europa que expulsou os jesuítas das suas terras. Não só, 3 anos depois, em 1762, o rei da França, Luís XV, também expulsou os jesuítas. Vejam, 5 anos depois, o rei Charles III da Espanha expulsa os jesuítas da Espanha. Em 1773, foram expulsos da Áustria. Então, as próprias nações da Europa não suportavam mais esta organização e tiveram que clamar para que o próprio pontífice de Roma dissolvesse a ordem jesuíta. E não foi fácil. Não foi fácil. Isso só veio acontecer em 1773, quando o Papa Clemente XIV conseguiu dissolver a ordem dos jesuítas. Mas vejam, por exemplo, o Papa Clemente XIII tentou fazer isso e não conseguiu. Vejam, neste livro, A História Secreta dos Jesuítas, é dito que as nações católicas da Europa exigiram que o Papa Clemente XIII dissolvesse a ordem jesuíta.
o pontífice marcou uma reunião para realizar essa dissolução. Na noite anterior a essa reunião, o Papa Clemente XIII morreu misteriosamente. Ninguém sabe como é que ele morreu, porque até a noite anterior estava saudável. Estava saudável. Como é que morreu? Porque ele queria dissolver a ordem jesuíta. Isto não ia de acordo com os planos desta ordem. Não só. Ao longo do tempo, dos anos, nós vimos atrocidades cometidas por esta ordem a fim de se manterem no poder, a fim de continuarem a perpetuar as suas ações abomináveis no mundo. Vejam, por exemplo, o Papa Pio XI morreu misteriosamente em 10 de fevereiro de 1939, após de produzir um documento contra quem? Contra Mussolini e Hitler. Isto aconteceu 6 meses antes da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um documento para o mundo, falando do que estavam tramando Mussolini e Hitler para a Segunda Guerra Mundial. Como resultado, ele morreu misteriosamente. Ninguém sabe como é que ele morreu e por quê. Não só. João Paulo I planeava demitir o general superior jesuíta, o padre Arup. Em 33 dias de pontificado, João Paulo I foi envenenado. Morreu. A seguir, João Paulo II preparava uma conferência para a renúncia forçada do mesmo general jesuíta, o padre Arup. Em maio de 1981, João Paulo II foi atingido por 2 balas. Isto é histórico. Podem encontrar aí as imagens. Isto aconteceu. Existe um poder sinistro neste mundo. Um poder que a palavra de Deus descreve como Babilônia. E a pergunta que fazem: se os jesuítas estão trabalhando para Roma, por que eles são capazes até de atentar contra os próprios papas? É que eles colocam os papas na cadeira. E todo papa que não vai de acordo com sua agenda, eles afastam do caminho. Esta que é a realidade. Mas, irmãos, os jesuítas tiveram a sua caminhada do ano 1545, a partir do Concílio de Trento, que receberam plenos poderes, e eles dominaram a Europa e o mundo até 1773, onde houve uma ferida mortal sobre esta sociedade, quando o Papa Clemente XIV dissolveu a ordem. Mas isso durou uns 41 anos, até que, em 1814, a ferida mortal foi curada. Os jesuítas foram reintegrados à sociedade. E como resultado desta integração, quando os jesuítas voltam em 1814, presidentes do mundo começam a soar o alarme. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América, um dos presidentes neste caso, Thomas Jefferson, ele falou o seguinte: vejam, não gosto da ressurreição dos jesuítas. Não teremos enxames deles aqui, em tantos disfarces quanto um rei de ciganos pode assumir? Ele diz: se alguma vez houve um corpo de homens que mereceu condenação interna no céu e no inferno, é a Sociedade de Loyola. Não gosto da ressurreição desse grupo, porque eles virão para a América, tenho certeza. Eles virão para a América. Acabar com a liberdade religiosa, acabar com a liberdade civil na América. Eu não gosto da ressurreição deste grupo, falou Thomas Jefferson. Queridos, de fato é isto, e nós veremos ainda coisas interessantes nos próximos vídeos aqui no nosso canal. Agora, o 14º General Superior Jesuíta Michelangelo Tamburini, ele falou o seguinte, só para os irmãos terem uma ideia da dimensão deste movimento. Ele falou: veja, Senhor, desta Câmara eu governo, não apenas para Paris, mas para a China. Não apenas para a China, mas para todo o mundo, sem que ninguém saiba como eu faço. Ele está falando a verdade. Existe um poder sinistro, usado pelo dragão, para trazer de volta a supremacia papal no mundo e o cumprimento final das profecias. Este poder batalha contra Cristo. Este poder batalha contra o povo de Cristo. Este poder batalha contra a verdade. E Apocalipse descreve este poder desta forma. Apocalipse 17, verso 5.
Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A grande Babilônia é esta, é um mistério. As pessoas não imaginam o que há por detrás desta organização. As pessoas não imaginam o que esta organização tem feito no mundo, contribuindo para o estado de caos deste mundo. É um mistério. Mas, irmãos, embora com tanto poder que pareça ter, este movimento está batalhando contra um Deus vivo. Está batalhando contra um Deus todo-poderoso. E o fim desta organização está predito na palavra de Deus. Vejam, Apocalipse 18, verso 2. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. E o capítulo 18 descreve o fim de Babilônia. Terá seu fim. Ainda que persiga o povo de Deus, ainda que se coloque como a entidade governante deste mundo, há um Deus que eles não podem vencer. E então, quando esse Deus voltar, haverá um grito de louvor, um grito de exultação, dizendo: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém? Neste grande conflito, embora pareça haver um inimigo poderoso, há um Deus mais que vitorioso. E nós precisamos nos apegar a esse Deus. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para as coisas que virão. Nos próximos capítulos, nós avançaremos, mostrando coisas mais extraordinárias, realizadas por este poder, que nos provam que estamos chegando ao final. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por mais um momento. Obrigado porque, embora vivendo num mundo assim, em que parece que o inimigo vence, como no livro de Daniel, nós temos a certeza que o Senhor é vitorioso e sairá vitorioso no final. Nós queremos estar ao seu lado, Pai de amor. Conserve os nossos corações nas tuas mãos até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com todos, com historiadores, com os nossos irmãos queridos católicos, com todo mundo, com protestantes, para que todos saibam destas coisas. Até o próximo vídeo.